Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública recomenda a volta do uso de máscaras nas escolas. O motivo? O baixo número de crianças e adolescentes vacinados contra a Covid. O crescimento de casos nos últimos dias faz aumentar a procura por testes que detectam o coronavírus. E consumidores fazem fila para comprar produtos a preços bem menores no dia sem impostos. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para desarticular uma quadrilha que fraudava benefícios emergenciais pagos pelo governo federal. Em Rondonópolis, um homem foi preso, suspeito de desviar dinheiro do programa Auxílio Brasil. Além da prisão desse suspeito, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. A investigação começou em 2020. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Rondonópolis. Na casa de um dos investigados, a polícia apreendeu documentos, cartões e mídias para identificar outras fraudes. Foi cumprido também um mandado de prisão aqui em Rondonópolis contra um homem de 26 anos. Ele já havia sido preso em 2021 por outras fraudes e agora deve responder por estelionato majorado. Foi descoberto um esquema de pagamento de boletos e transições bancárias. O criminoso criava contas digitais no nome dele e da ex-namorada para desviar o dinheiro de pessoas beneficiárias do programa Auxílio Emergencial, que é disponibilizado pelo governo federal à população carente. Inicialmente, a Polícia Federal identificou 10 contas que foram fraudadas e estima que o esquema causou um prejuízo financeiro de pelo menos R$10 mil. As vítimas, caso tenham algum benefício solicitado indevidamente, sem o conhecimento da pessoa, que procure a Caixa Econômica para poder fazer a contestação a fim de acionar a Polícia Federal. O suspeito de 26 anos já tinha sido preso em janeiro do ano passado por outras fraudes. O nome da operação, Aragamandel, é uma alusão às pessoas que fazem trapaças, que se apoderam de bens alheios por meios fraudulentos. E teve outra operação da Polícia Federal hoje em Mato Grosso. No norte do estado, a PF cumpriu mandados contra a pirataria digital em 3 cidades. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em 3 cidades aqui da região norte. Ela é coordenada pelo Ministério da Justiça. Nós aqui em Sinop fomos responsáveis por cumprir 4 mandados de busca e apreensão nos municípios de Sinop, Sorriso e Alta Floresta. E o objetivo, principalmente, é apreender equipamentos, que são vendidos pelos investigados, equipamentos que servem para a pirataria, transmissão ilegal de canais de televisão. Os alvos da operação estavam em Sinop, Sorriso e Alta Floresta. E todos irão se apresentar aqui na delegacia da Polícia Federal para serem interrogados, o que deve acontecer nos próximos dias. Nos endereços investigados, os policiais federais apreenderam aparelhos, documentos e até lista de clientes. E nós encontramos também uma lista de clientes, de suporte que é feito para acessar os canais, tudo mais. Não houve prisões, foi apenas os mandados de busca e apreensão, apenas a apreensão dos equipamentos, além de celulares, documentos e outras provas também. E a Polícia Civil prendeu em Cuiabá um homem suspeito de cometer furtos em vários apartamentos. Ele escalava os prédios e, por isso, era chamado de Homem-Aranha. O suspeito tem 23 anos e foi preso em flagrante pela Polícia Civil através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, depois de uma sequência de crimes que teriam sido praticados em um condomínio no bairro Dom Aquino, aqui em Cuiabá. Segundo a polícia, 3 apartamentos foram invadidos e durante a investigação, a polícia conseguiu chegar até o local onde estaria este suspeito, na região do bairro do Porto. Ele é apontado por pelo menos 16 crimes nessa modalidade que ficou conhecida como Homem-Aranha, através da escalada de prédios e invasão de apartamentos aqui em Cuiabá.
Ele foi autuado em flagrante pelo crime de furto noturno duplamente qualificado, ou seja, tanto pelo rompimento do obstáculo como também pela escalada, e esse crime prevê uma pena de 2 a 8 anos absolutamente combinada. De acordo com a polícia, ao invadir os apartamentos, o suspeito buscava por quantias em dinheiro, joias e outros pertences de valor. Ele foi indiciado pelos crimes e a apuração policial segue na tentativa de identificar se ele seria responsável também por outras ações criminosas aqui na capital. A seguir, Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública recomenda a volta do uso de máscaras nas escolas. E ainda o aumento na procura por testes de Covid em unidades públicas de saúde em Cuiabá e Várzea Grande. O Centro de Operações em Emergência em Saúde Pública, que reúne várias entidades públicas e privadas, recomendou hoje a volta do uso de máscaras nas escolas de Mato Grosso. E isso está relacionado à baixa procura da vacina contra a Covid num público bem específico. O Natan Goulart, ao vivo, traz essas informações para a gente. Oi, Natan. Boa noite. Luzimar, ótima noite para você e a todos que nos assistem. Pois é, esta recomendação levou em consideração o fato de que apenas 16% do público infantil, que são crianças de 5 até 11 anos de idade, estão com o ciclo vacinal completo e tomaram as 2 doses das vacinas contra o coronavírus aqui em Mato Grosso, de acordo com dados aí da Secretaria de Estado de Saúde. Só que, além disso, os dados oficiais também falam, mostram que dos 64% das crianças aptas a serem vacinadas aqui no estado, não tomaram nenhuma dose das vacinas contra a doença. Além disso, 36% das crianças tomaram apenas a primeira dose, ou seja, não retornaram às unidades para receber a segunda imunização. Agora, sobre os adolescentes de 12 a 17 anos, atualmente a cobertura vacinal deste público aqui no estado é de 55%. Então, além dessa baixa procura pela vacinação entre crianças e adolescentes, voltou a ser uma recomendação nas escolas o uso das máscaras. A gente frisa que ainda não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação por conta da baixa vacinação e também por conta do aumento do número de casos de Covid-19 em todo o estado nos últimos dias. Eu volto com você, Luzimar. Muito obrigada, Natan. E agora a gente vai ver como é que está o ritmo da vacinação, segundo os dados do consórcio de veículos de imprensa. Esses aqui são dados da população em geral, tá, gente? O Natan falou sobre crianças e adolescentes, mas aqui a gente reúne a população geral. Até ontem, 83,27% da população acima de 5 anos de idade tinham tomado a primeira dose em Mato Grosso. Mais de 2.766.000 pessoas. A segunda dose ou dose única foi aplicada em 73,16% desse público vacinável. Isso são mais de 2.431.000 pessoas. E foram aplicadas mais de 938.500 doses de reforço aqui no estado. Agora a gente passa para os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde. Foram confirmados 378 novos casos de Covid aqui no estado de ontem para hoje. Número que é bem acima do que foi registrado há uma semana. A gente lembra, na quinta-feira passada, eram 214 casos num período de 24 horas. No total, já são mais de 739.000 casos registrados desde o começo da pandemia. Desse total, mais de 722.800 pessoas estão curadas. Felizmente, não houve registro de morte por Covid nesse boletim de hoje. Mas em Mato Grosso, em pouco mais de 2 anos, a Covid matou 14.919 pessoas. Taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública do estado continua em 22,68%, portanto, não houve ainda aumento por procura de leitos de UTI. Hoje, são 65 leitos desocupados.
E várias cidades registraram um aumento acentuado de casos de Covid, entre elas Barra do Garças. Hoje à tarde, o retorno do uso de máscara em locais fechados foi discutido como medida para tentar frear o avanço da doença. O Comitê de Enfrentamento à Covid de Barra do Garças se reuniu para discutir quais medidas serão adotadas para frear o avanço da doença. Uma delas foi a volta da obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes fechados e em órgãos públicos. A medida leva em consideração o cenário da pandemia no município. Nas últimas 24 horas, os casos ativos, ou seja, de pessoas que podem transmitir a doença em Barra do Garças, chegaram a 67. A média móvel mostra que os casos ativos aumentaram em 600% na comparação com 2 semanas atrás. Pois aí, além desse aumento de casos, depois de quase 2 meses sem óbitos, uma moradora de Barra do Garças, de 52 anos de idade, morreu nesta semana com Covid. O Comitê de Barra do Garças decidiu, nessa reunião de hoje à tarde, acompanhar a evolução dos casos até a próxima segunda-feira. Se continuarem aumentando, deve ser publicado um novo decreto orientando o uso facultativo da máscara em locais fechados e em reuniões. E a procura por testes de Covid vem crescendo em Cuiabá e Várzea Grande depois que os casos voltaram a aumentar. Dona Maria está preocupada com o risco de contaminação no transporte coletivo, principalmente quando cai a temperatura e as janelas ficam fechadas. Porque o ônibus anda bem apertadinho, né? Quando as pessoas que sobem, tossem em cima da gente, eu ando de máscara. Prefiro me proteger, né? Preocupação também para os médicos. Hoje pela manhã, esta unidade de saúde estava lotada. Lucas testou positivo para a Covid-19. Meus sintomas foi dor de cabeça, febre, coriza, dor na garganta, tosse também, secreção, né, no pulmão. E agora eu vou passar novamente para o médico para fazer procedimentos. Aqui em Várzea Grande, o número de pessoas com sintomas de Covid aumentou muito e a procura por atendimento nas unidades de saúde triplicou na última semana. Por isso, a Prefeitura está ampliando a estrutura para a testagem. Nós estamos pretendendo, neste momento, voltar para todas as unidades, ou melhor, para todas as policlínicas regionais e, à medida que o médico vai solicitando, disponibilizar para a população. Em Cuiabá, os números dos últimos dias ainda não estão consolidados, mas segundo a gerente da Vigilância Epidemiológica, já dá para perceber o aumento na procura por testes de Covid. Ela diz que a quantidade de kits no estoque deve atender à demanda e faz um alerta. Só a realização de testes não é suficiente para combater a pandemia. As pessoas que estão com sintomas, que elas entendam que ela é o transmissor. Então, ela tem que fazer o isolamento respiratório, isolamento social, se afastar dos seus entes queridos para não poder passar a doença. E aí, com a doença, com os sintomas, fazer o acompanhamento clínico, né? O manejo clínico para que o profissional possa acompanhar a evolução dessa doença, que cada um vai manifestar de uma forma. Esta médica diz que a queda na temperatura e a flexibilização das medidas de biossegurança contribuíram para o aumento de casos de Covid. Por isso, é importante redobrar os cuidados. Fazer o uso da máscara corretamente, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, aumentar as medidas de biossegurança, né, higienização das mãos, a utilização do álcool em gel, que ficou um pouco, que houve um relaxamento, né, em relação a isso, por conta da falsa sensação de que a pandemia tinha acabado. Evitar aglomerações nesse momento, aglomerações desnecessárias é importante também. Nós temos que se prevenir mesmo, não tem outro jeito. A seguir, as informações sobre um engavetamento envolvendo 4 veículos nesta tarde na BR-163. E ainda, a venda de produtos sem impostos atrai consumidores que formaram filas hoje para conseguir comprar com preços menores.
Agora na sua tela, imagens ao vivo. Esta é a Avenida Fernando Correia da Costa, ligação entre a região central da capital e a região do Grande Cochipó. Trânsito fluindo bem neste ponto da via. A gente está mostrando aqui o acesso, próximo ao acesso ao UFMT, Jardim das Américas, bairro Boa Esperança, perto do viaduto da UFMT. Outra imagem ao vivo agora, a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA, essa sim com trânsito mais carregado, principalmente no sentido centro da capital, centro político e administrativo, que é o que você vê à sua esquerda na tela. Agora são 6h27, daqui a pouquinho o MT2 está de volta. Quatro veículos se envolveram num acidente hoje à tarde na BR-163 entre Sinop e Sorriso, perto do trevo de acesso ao município de Vera. Segundo um dos motoristas, uma carreta carregada com milho tentou desviar de um caminhão que estava à frente com problemas mecânicos, só que acabou tombando as margens da rodovia. Parte da carga de grãos se espalhou na estrada. Um outro caminhão frigorífico que seguia atrás não conseguiu frear e também bateu. Além desses dois veículos, outros dois se envolveram neste acidente, mas tiveram pequenos danos. Ninguém ficou ferido. A pista ficou bloqueada por aproximadamente 1 hora, mas depois foi liberada. Em Alto Taquari, a Polícia Civil tenta encontrar o motorista que atropelou 2 pessoas. A suspeita é que tenha sido proposital. Tudo foi filmado por câmeras de segurança e as imagens são impressionantes. O carro preto em alta velocidade segue pela Avenida Sarques Samara. O condutor joga o carro sobre os pedestres. Uma das vítimas é arremessada metros à frente e em seguida o carro atinge outra pessoa. Quem conseguiu escapar fica desesperado. Veja de novo. A Polícia Civil informou que o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro às vítimas. As pessoas atropeladas foram encaminhadas para o hospital. Os jovens tiveram escoriações e foram liberados. As polícias civil e militar não quiseram gravar entrevista. A Secretaria de Trânsito e a Câmara de Vereadores de Alto Taquari não quiseram falar sobre como estão acompanhando o caso. O atropelamento foi na madrugada do último domingo. E já está na Câmara dos Deputados em Brasília o projeto de lei que pretende reduzir as contas de energia elétrica de todos os consumidores do país. A proposta, que nasceu aqui em Mato Grosso, foi aprovada em regime de urgência no Senado. A votação foi muito rápida. O projeto lido em plenário logo recebeu o parecer favorável do relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o cálculo de cobrança do PIS/COFINS nas contas de energia era feito de maneira irregular. A gente pagava pelo consumo somado ao ICMS dos estados. Para o STF, o PIS/COFINS deveria ser cobrado apenas sobre o valor da energia. Mas aí a gente já tinha pago cerca de 50 bilhões de reais, que em valores atualizados chegam a aproximadamente 60 bilhões. O projeto de lei, que é de autoria dos senadores Fábio Garcia, do União Brasil, e Wellington Fagundes, do PL, quer usar esse dinheiro para reduzir a conta. Esse imposto a maior agora precisa ser devolvido. Todo esse dinheiro precisa ser devolvido ao cidadão como com um preço de energia elétrica mais barato. E é isso que o projeto trata, é devolver ao cidadão o imposto que ele pagou a mais durante muito tempo na conta de luz. Os debates sobre o aumento no valor da energia elétrica começaram em abril, quando o governo federal anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica. Só que a redução nas contas acabou não acontecendo, porque, ao mesmo tempo, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou um aumento médio acima de 20% para praticamente
todas as concessionárias do país. Conversamos, discutimos muito e encontramos um caminho, que é exatamente esse projeto de lei que foi aprovado agora e que a gente pode comemorar, porque isso é usar os recursos do fundo de 60 bilhões em que os consumidores pagaram a mais e agora pode ser devolvido, então, já com decisão do Supremo Tribunal Federal para baixar o custo da conta de energia elétrica. Agora o projeto segue para a votação na Câmara dos Deputados, onde a expectativa é de que também tramite em regime de urgência. Se os deputados federais aprovarem o projeto, ele já segue diretamente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto já prevê a obrigatoriedade da ANEEL de promover revisão tarifária extraordinária exclusivamente para utilizar este crédito, esse dinheiro que pertence ao cidadão e devolver a ele com um preço de energia mais barato. A gente espera, na verdade, que esse impacto possa chegar até 15% de redução da conta de luz. E mais de 500 empresas da capital aderiram hoje a uma campanha que alerta o consumidor sobre o peso dos impostos no valor final dos produtos. Sem a carga tributária, os preços caem mais de 50%. Olha só o exemplo. O litro da gasolina chegou a ficar até R$ 2,00 mais barato que o normal. 9h30 da manhã, a fila estava enorme neste posto de combustíveis. O primeiro chegou a 5, seu Alfredo a 7. Aproveitar a promoção, 20 litros, uma semana dá. Toda essa espera foi para economizar. O litro da gasolina comum de R$ 6,97 foi para R$ 4,35 sem os impostos. Uma economia de R$ 2,62 por litro. Só que como a quantidade era limitada, só era permitido abastecer até 20 litros por veículo. Para o posto, os altos preços no combustível não é vantajoso. Pelo contrário, a gente está em desvantagem. Então é até mais, o movimento tem esse intuito também de também a gente protestar por essa alta carga tributária, né? Nesta loja que fica em um shopping, mais filas. Perfumes com 20% a 30% de desconto. Esse carro também estava à venda sem impostos. Uma economia de mais de R$13 mil. Esta loja de confecções que fica no centro da cidade, as camisetas estavam por menos da metade do preço. A expectativa é muito grande, porque isso aí vai agregar muito na venda, né? Então vai ajudar nós a vender muito mais. Com esses impostos cobrados alto, então a mercadoria vai estar muito barata. Pessoas que compravam vai acabar comprando 2, 3 com esse preço que está bem baixo. Durante o ano, a gente trabalha o equivalente a 153 dias somente para pagar impostos, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que seria de 1º de janeiro até a data de hoje, 2 de junho. Só para se ter uma ideia, a cada R$100 gastos, aproximadamente R$42 são só de carga tributária. A ação de hoje ela foi muito importante para que a gente pudesse levar para a população uma conscientização real do quanto é alta a carga tributária. Os produtos que foram disponibilizados hoje, eles já tiveram os impostos recolhidos pelos empresários, porém os mesmos investiram na ação para poder levar essa mensagem para a população. Para os consumidores, ter consciência da quantidade de impostos que pagamos em cada produto chega a ser assustador. Que é muito injusto para a nossa população pagar esses impostos altíssimos, né? Então, quando a gente tem essa matéria-prima, a gente tem como produzir, a gente tem muita coisa, né? E acaba pagando por isso. Até hoje, a gente só trabalhou para pagar imposto. Então, é interessante que realmente isso chegue até o consumidor, essa redução do imposto, para a gente poder consumir um pouquinho mais. Toda sexta-feira aqui na TV Centro-América tem um programa Mais Agro. A gente vai adiantar agora alguns assuntos que vão ser mostrados na edição de amanhã, com a Kátia Krieger. Mato Grosso lidera a produção de algodão no Brasil. O cultivo da fibra ocupou uma área de 1,12 milhão de hectares nesta safra. As lavouras estão em pleno desenvolvimento e, até a colheita, o produtor precisa estar atento ao manejo e observar também as condições do tempo. Em jogo estão os investimentos e a expectativa de um bom retorno. Com a demanda mundial em alta, a pluma está valorizada no mercado.
Vamos falar também de capacitação profissional. Falta gente qualificada para desempenhar algumas funções estratégicas no campo. Aprimoramento é a chave para abrir as portas. Esse pessoal aí buscou capacitação para a aplicação da vacina contra a brucelose em bovinos e bubalinos. A brucelose é uma doença que pode ser transmitida dos animais para o ser humano. Esses são só alguns destaques do Mais Agro amanhã. Lembrando que o programa vai ao ar às 6 da manhã. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Vamos lá fora dar uma olhadinha como é que está esse começo de noite. Céu ainda bem nublado. Aliás, começou com muita neblina esta quinta-feira na região metropolitana. A previsão era que tivéssemos sol para espalhar a neblina, mas o dia foi inteiro em Cuiabá e Várzea Grande com aquele tempo mais carrancudo, tempo fechado. A temperatura agora é de 24 graus. A previsão para amanhã é que a sexta-feira comece com temperatura de 19 graus, a máxima pode chegar a 31. Hoje também tinha previsão de 31 graus, mas nós não chegamos a essa temperatura aqui na região metropolitana. Previsão para amanhã, sol entre nuvens e a umidade bem alta nas primeiras horas do dia. Excelente noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui no MT2. Tchau, pessoal.